Quando você vê um Buda, um iluminado, uma enorme chama começa a florescer dentro de você. Se essa beleza, essa graça, essa sabedoria, essa felicidade podem acontecer a qualquer um, por que não podem acontecer a mim? Bem-vindos a mais um encontro do nosso clube de estudos do Tarô Zen do Osho. E hoje, de fato, encerrando a nossa série de arcanos maiores desse baralho, tá? Com um arcano maior que é exclusivo desse baralho, que é o arcano do mestre. É a carinha dele aqui, né? O Buda, é a carinha dele aqui, o Osho, né? Representando o mestre. E essa é uma carta um pouco enigmática, confesso. Muita gente tira essa carta do baralho para jogar o tarô de Osho, mas como a gente está vendo o baralho e a intenção é passar por todas as lâminas, por que não trazer a carta do mestre aqui, que é muito característica desse oráculo? Então, sejam bem-vindos. Se você chegou aqui apenas nesse vídeo e não assistiu os outros, saiba que tem aí, acho que uns 22 vídeos disponíveis desse oráculo para você estudar. E a intenção é que a gente passe pelos outros arcanos menores também, porque são riquíssimos de reflexões, de direcionamentos para a vida, tá? Então aí fica a sugestão para você passear pela nossa playlist de estudos do tarô de Osho. Querendo saber mais do meu trabalho, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem os nossos links das redes sociais, tem o link do nosso curso de tarô online. É um curso prático, tá? A gente não trabalha com memorização, a gente não trabalha de uma forma a te sobrecarregar, muito pelo contrário, a gente trabalha trazendo o tarô de dentro para fora, né? Trazendo o tarô para a nossa vida e fica muito mais fácil a gente aprender a ler tarô. Então, bora lá começar o nosso estudo dessa carta. Vamos começar dando uma olhada o que tem aqui na imagem dessa lâmina, né? O homem aí barbudo, né? Barbudo é o Osho, né? Que é o Osho com um sol, uma lua, né? Um círculo na cabeça. Para mim, isso representa muito o nosso chakra coronário, né? Acima aí da nossa cabeça, nossa estrela da alma também, e um aspecto sereno, um aspecto enigmático, um olhar, um olhar enigmático. Mas isso aqui poderia ser qualquer outro mestre, tá? Poderia ser qualquer outro mestre aí que a gente teve na humanidade. É porque Osho, então tem que ser ele, né? Vamos ver o que essa carta nos fala. O mestre não é nada mais que um desafio. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. E o mestre autêntico, existem tantos professores propondo doutrinas, crenças, filosofias. O mestre autêntico não se importa com palavras, não se importa com crenças, ateísmo ou teísmo, não se importa sequer com Deus ou com céu e inferno. O mestre autêntico importa-se com uma única coisa: provocar você para ver a sua potencialidade, para enxergar por dentro. A presença dele torna você silenciosa. As palavras dele aprofundam o seu silêncio. O próprio ser dele começa a derreter a sua falsidade, a sua máscara, a sua personalidade. A função do mestre é dar a você uma amostra de insegurança, de sinceridade. E depois que você conhece essa sinceridade, essa insegurança, elas são os ingredientes básicos da liberdade,
Sem elas, você não é capaz de abrir as asas e voar no céu do infinito. É absolutamente essencial evitar os professores. Eles são falsos mestres. É muito difícil, porque falam a mesma língua. Portanto, você não deve prestar atenção nas palavras, você deve prestar atenção no coração. Você não deve prestar atenção nas doutrinas, na lógica e nos argumentos. Você deve prestar atenção na graça, na beleza, nos olhos. Você deve prestar atenção e sentir a aura que cerca um mestre. Ela toca você feito uma brisa fresca. Quando encontra um mestre, você encontra uma chave para abrir o tesouro das suas potencialidades. E é interessante porque quando ele fala de mestre, me vem muito na mente os mestres de cultura, que às vezes a gente vai para as academias de dança, né? Para as escolas de arte, escolas de música, e a gente só encontra os professores. Mas é quando a gente vai para a arte popular, para a cultura popular, a gente encontra os mestres. E de fato, quando a gente encontra um mestre, a gente não tem dúvida que ali é um mestre, porque realmente eles são silenciosos, eles são brandos, eles passeiam pela sabedoria do que eles vivenciaram durante a vida de uma forma muito plena. Não tem nada de escândalo, eles não falam mais alto, eles não querem gritar para se fazer compreender, nem buscam um, uma validação de autoridade. Os mestres, eles têm em si a experiência. E aí, quando ele fala dos professores, e os mestres às vezes falam as mesmas coisas, acabam falando a mesma língua, porém, a gente tem que ir um pouquinho mais na nossa percepção, a gente tem que perceber a energia, a presença e além das palavras. Eu já tive professores que da boca para fora era uma coisa, mas quando a gente via a energia da pessoa, quando a gente via os costumes da pessoa, os hábitos da pessoa, não era de um mestre, era de um professor. Passar a informação. O mestre, ele vive isso. E aí ele fala aqui nesse finalzinho do último parágrafo que eu li, que ele diz, né? Você encontra a chave para abrir o tesouro das suas potencialidades. O professor, muitas vezes, ele quer que você confirme o que ele está dizendo, ele quer colocar em você os conhecimentos dele. Já o mestre, não. O mestre está preocupado em te extrair de você, fazer você encontrar dentro de você a sua potencialidade. E de uma forma muito branda, de uma forma muito suave. E não me entendam mal quando eu falo suave. Suave não quer dizer que seja uma pessoa zen e tudo. Existem mestres que são firmes, são intensos, mas ao mesmo tempo há uma intensidade que é leve, porque é a leveza da verdade, tá? Não é a leve e a suavidade de ser pacífico e brando o tempo todo, não, né? E também me lembrou os mestres de cultura. Não sei se vocês também captaram esse pensamento, né? Mas quando ele fala assim, um mestre autêntico, é um mestre autêntico que não se dobra para nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de doutrina, crença, filosofia, né? Não está preocupado com o nome das coisas e linguagem rebuscada, sabe? Não é, pode ter, mas não é o principal. Né? Os mestres, de fato, eles não decoram palavras bonitas nem conceitos. Eles são a energia daqui. E quando eu vejo essa carta, ela sendo a última carta dos arcanos maiores desse baralho, inclusive ela não tem nem número, na verdade, né?
Ela poderia estar em qualquer lugar, poderia estar em qualquer lugar. Me vem muito a energia daqueles momentos onde a gente pede uma luz, pede um direcionamento, tá ali meio perdido na vida, e aí a gente encontra essas personas, essas personalidades aqui, para ser um auxílio na nossa vida, para ser um guia na nossa vida. Não que seja uma muleta, mas para abrir o caminho. Nem que seja a gente acessando esses mestres a partir dos livros, a partir dos vídeos, a partir de contação de história, a partir de meditações, orações, mantras. Então a gente acessa a energia dos mestres para nos auxiliar, para contribuir com a nossa jornada de alguma forma, naqueles momentos em que a gente não sabe muito o que fazer. Mesmo se sentindo completo, que foi a carta que a gente estudou anteriormente, né, a completude. Mesmo se sentindo completo, mesmo saltando na consciência, acessando cada vez mais consciência, a gente sempre tem à nossa disposição o auxílio dos mestres. E aí eu estou falando realmente no plural, porque existem mestres de energias e energias. E aí você vê aí com relação à sua crença. Se você vai para uma religiosidade, né, dos santos, dos mestres da fraternidade branca, dos mestres dos anjos, enfim, seja lá qual for a energia de mestre que você tem. Nem que sejam os mestres de cultura, da cultura. Mas a gente sempre tem os mestres para a gente recorrer a eles quando a gente precisa, e eles vão extrair o potencial que ainda, né, falta a gente reconhecer que a gente tem. Encontrar um mestre é fácil se você está disponível não apenas às palavras, mas aos silêncios também. Não apenas as palavras, porque a verdade nunca vem por meio das palavras, mas entre as palavras, entre as linhas, nos espaços silenciosos. Se está buscando um mestre, não leve consigo nenhum critério, nenhum preconceito. Esteja absolutamente disponível, de modo que, quando deparar com um mestre, você possa sentir a energia dele. Ele traz um mundo inteiro de energia em torno de si. A sua própria experiência se irradia em torno dele, por todos os lados. Se você estiver aberto e sem medo de experimentar algo novo, de propor algo original, não é muito difícil encontrar um mestre. A dificuldade que houver estará em você. A nossa disposição de buscar os mestres, né? A nossa disposição de receber a contribuição desses seres e sem preconceito. Isso é tão forte, porque a gente pode encontrar mestres morando na rua. Um morador de rua pode ser um mestre para você em algum aspecto. Ou pode aparecer para você mestres do etéreo, né? Mestres que não estão aí com os corpos, que têm formas muito diferentes. E você, se você ficar com preconceito, você não vai receber o que aquele mestre tem para te oferecer. E aí você limita as possibilidades de receber desses seres, tá? Então é para a gente também abrir um pouco a nossa mente. Nem sempre o mestre vem com essa roupinha aqui, não, né? Nem sempre o mestre vem assim. Ou então, como a gente visualiza, né? A imagem de Buda, a imagem de do Cristo, sabe? Não é. Às vezes a gente vai acessar mestres que são muito diferentes do que a gente imaginou que eles seriam. E ainda assim são mestres.
e vão contribuir com a gente no que eles puderem contribuir, no que a gente está disposto a receber. O mestre é o seu futuro. E aí ele está falando para a gente. O mestre é o nosso futuro. Aquilo que você pode se tornar, ele já é. Aquilo que nós podemos nos tornar, o mestre já é. Eu vou trazer a ideia do Cristo, porque é o que é mais comum aí para as pessoas. Quando Jesus Cristo falava, né? O que eu posso fazer, vocês também podem, vós sois deuses. Ele estava falando isso. O que eu sou aqui, como um mestre, como um guia, como um guru, talvez, vocês também podem ser. E é o que ele fala exatamente aqui. O mestre é o seu futuro. Aquilo que você pode se tornar, ele já é. O mestre não é nada além do seu desdobramento. Você é uma semente, ele é uma flor. Permita que o mestre seja um convite para você. O convite para a primavera interior. O convite para a flor interior. A possibilidade está lá. E você não ficará satisfeito enquanto a possibilidade não se efetivar. A menos que um homem se torne Deus, não há bênção, não há felicidade. E cada um é um Deus em potencial. E a vida toda consiste na tarefa de realizar esse potencial. Que aí seria a nossa ascensão. A ascensão dos nossos corpos inferiores, ascenderem, nos tornarmos mestres, nos tornarmos seres ascensionados. É o que ele coloca aqui. Então, além dele trazer a energia de que os mestres podem contribuir com a gente pode acessar os mestres para que eles nos guiem de alguma forma, a gente também desenvolve isso na gente. A gente também tem a consciência de que o nosso caminho é nos tornarmos seres iluminados. O nosso caminho é nos tornarmos esses seres que já somos, só que estamos em semente. Eu acho essa metáfora tão bonita, porque a semente, ela tem o potencial inteiro de uma grande árvore, mas numa pequenina sementinha. E a gente tem esse potencial dentro de nós, de sermos grandes árvores, de sermos flores, de sermos árvores frutíferas, mas ainda estamos sementes. Porém, todo o potencial está ali, acumulado naquela semente que precisa romper a casca, precisa romper o solo e aí nascer, né, brotar de alguma forma e ainda passar por toda uma trajetória até se concretizar como uma grande árvore. Mas esse é o nosso fim, esse é o nosso destino, é inevitável. Menos dias ou mais dias, anos, menos anos ou mais anos, ou até vidas e vidas. Nosso destino final é sempre nos tornarmos mestres. E, nossa, agora eu comecei a me emocionar. Devem ter alguns mestres aqui comigo que se aproximaram para dizer estamos aqui. Eu tenho uma afinidade muito grande com uma mestra, que é a mestra Kuan. Ela sempre esteve na minha vida e eu sei que ela sempre estará. E quando eu leio essa mensagem dos mestres, às vezes a gente passa por coisas na vida que a gente acha que a gente não tem ninguém, está solitário, está sozinho, que tem que enfrentar tudo sozinho, mas eles estão lá com a gente. Os mestres estão lá com a gente. E no meu caso, eu sei que Kuan Yin sempre está comigo. Ela e outros mestres também, mas a presença dela é muito forte para mim. E hoje de manhã, estou gravando esse vídeo à tarde, eu recebi um relato de uma querida amiga sobre a presença de Kuan Yin
quando a mãe dela desencarnou, quando a mãe dela morreu. E ela viu Kuan Yin, ela sentiu a presença de Kuan Yin, e ela percebeu que ela não estava sozinha ali passando por aquilo, nem ela, nem a mãe dela. E hoje à tarde eu pego para gravar esse vídeo para vocês e percebo a energia dos mestres aqui comigo. Então, vamos só trazer a consciência de que os mestres eles estão aí para contribuir com a gente e que nós seremos grandes mestres também em algum outro momento, mas no futuro, no futuro. Eu não acredito no futuro linear, o futuro é em espiral. A vida não é cíclica, a vida é espiralada. Para quem está aí numa jornada de ascensão, de iluminação. É isso. Encerramos nossos estudos por hoje, desse tarô incrível e dessa carta que é tão profunda, tão bonita, vem nos trazer uma mensagem tão bonita, né? Que quando numa tiragem, talvez você jogando as cartas, você tirar o mestre está aí próximo a você, te trazendo alguma mensagem importante. Gratidão pela escuta. Deixe seu like, deixe seu comentário. É muito rico, muito precioso para mim saber que você está acompanhando, saber que você está curtindo. Compartilhe esse conteúdo de alguma forma. E eu te encontro num próximo momento. E aí sim a gente vai entrar nos arcanos menores desse oráculo maravilhoso. Tchau, tchau.